Dá uma inveja danada disso. Eu queria cantar assim. Ele abre o peito e fala, canta, o pessoal vem junto, coisa linda, gente. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Eu acho que eu ficava aqui só no louvor essa noite, mas os homens pediram para falar para as mulheres agora. Então, agora é só para as mulheres. Diáconos, protejam-me, por favor. Protejam-me, diáconos, protejam-me, diáconos. Eu trouxe aqui, antes de falar para as mulheres, uma ideia de gente grande pelos olhos das crianças. Frases que crianças falaram, respondendo perguntas, como, por exemplo, o que as pessoas fazem num primeiro encontro? Olha que coisa linda isso, gente. Resposta aqui da uma menina chamada Luísa, de 8 anos. Encontros são para se divertir, as pessoas devem aproveitar para se conhecer melhor. Até os meninos têm coisa interessante para dizer se prestamos bastante atenção. Luísa com 8 anos. Já o Martin, ele fala o seguinte: olha, no primeiro encontro, contam-se mentiras interessantes para conseguir um segundo encontro. Martin, vai longe essa garota, é perigosa. O que você faria se o primeiro encontro não desse certo? Iria para casa e faria como se estivesse morto. Então telefonaria para os jornais e mandaria publicar que eu morri, Carlos o Dramático, aos 9 anos. Essa aqui é perigosa. Quando se pode dar o primeiro beijo? Quando o homem é rico. Pamela com 7 anos. Essa aqui está jogando pesado. Vai longe a Pamela. Henrique, com 8 anos, fala o seguinte: quando você beija a mulher, tem que casar com ela e ter filhos com ela. É assim a vida. Pronto, predestinação, acabou. É isso aí. Qual a melhor idade para se casar? A melhor idade é 23 anos, porque assim você conhece o marido há pelo menos 10 anos. Camila, que tem 10 anos, pensa em conhecer com 13 e já casar com 23. Já colocou a vida do marido já tudo na planilha. Impressionante. Casamento no Excel. O que é preciso para casar? Alfredo fala assim: procurar uma mulher que gosta da mesma coisa que você. Você gosta de futebol, ela também deve gostar. Quando você assiste futebol, é assim, traz batata frita e muita cerveja. Alfredo iludido. Olha essa aqui: ninguém decide sozinho com quem casar. Deus decide por você muito tempo antes. Você tem que entender. Cristina, predestinação presbiteriana total. Essa aqui é presbiteriana raiz. Deus decide por você antes da fundação do mundo, acabou, pronto. É melhor casar ou ser solteiro? Essa é boa. Para as meninas é melhor ficar solteiras, mas os meninos precisam de alguém que limpe. Anitta com 9 anos. E essa aqui pode gerar problemas, mas eu vou falar do Ricardo com 10 anos. O que temos que fazer para que o casamento tenha sucesso? Temos a mulher que ela é linda, mesmo que pareça um caminhão. Ricardo. O que os pais têm em comum? Que não querem ter mais filhos. Ana com 8 anos. Imagina essa Ana como é que deve ser. Então, desde pequenos, estamos buscando ter estudo para ter sucesso, para ter dinheiro para sustentar a família, para criar bem os filhos, daí eles estudam para que possam ter sucesso, e com isso conseguirem dinheiro para sustentar a família. E parece que de alguma forma eu faço a coisa certa, mas de onde que vem esse vazio? Se eu faço a coisa certa, de onde que vem o vazio? Onde que está a causa desse vazio? Eu faço a coisa certa, não prejudico ninguém, eu frequento uma boa igreja, eu busco, e aí eu percebo de vez em quando de mim um vazio estranho. A Bíblia fala para a gente que a vida passa rápido. No Salmo 90, Moisés, o único salmo atribuído a ele, fala: ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E contar os dias não significa você saber quantos dias você tem. Vai saber que eles são finitos, que eles são findáveis, estão em contagem regressiva. É estranho falar isso para você, mas você vai morrer. Você não sabe quando, mas é importante você entender que a sua ideia de morrer com 150 anos não é factível. Em algum momento, entre agora e 100 anos, você já foi daqui. Alguns um pouco mais rápido.
Mas imagina assim, você está sozinho, pensando na sua vida, você encontra alguém que você ama muito, e logo a sua escova está cheia de escovinha. E você está achando aquilo cansativo, muita agitação, muita coisa para fazer, muito problema, muita conta para pagar, e de repente os filhos crescem, saem de casa, passa um tempo, um dos dois morre, e passa um tempo, não tem dente nenhum. A questão aqui é, fora a brincadeira da escovinha, se o nosso tempo ele é curto, ele é rápido, por que a gente gasta tempo em coisas tão pequenas? Eu tenho medo de um futuro que pode ser muito ruim, mas é um futuro. Eu tenho reclamando de uma coisa do meu passado, ou sem agradecer o que tem no presente. Então, o futuro, passado e presente deslocados me trazem um peso desnecessário. E eu quero falar agora para as mulheres como aliviar a bagagem. Aqui uma pergunta, ou algumas perguntas que podem ser um pouco desconfortáveis, mas eu quero ajudar você. Há quanto tempo você não tem um dia divertido? Um dia divertido, um dia legal. Há quanto tempo você não olha em volta e agradece a vida que você tem? Há quanto você não tem um dia leve sem pensar no tanto que ainda tem por fazer? Sabe um dia que você está leve, sem usar nenhuma substância ilícita? Só leve. Há quanto tempo você não elogia o seu marido, seu noivo, seu namorado e faz ele sentir o seu herói? Você sabe que o homem adora se sentir o seu herói, né? Não o seu vilão. Há quanto tempo você não acorda tranquila, se sentindo abençoada pela vida que você tem? Quanto do que você faz não faz bem para você, não faz bem para a família, não faz bem para o casamento, Deus não te pediu? É o que eu chamo de sacrifício no altar do nada. Vou te pedir então que fique de pé. Um minutinho só. E você pega a mão do seu marido aí, olha bem para o seu amado, mãozinha para ele e fala assim, ó, tchau. Mulheres à minha direita, homens à minha esquerda. Por favor. Se os homens quiserem sair, está passando replay aí da segunda divisão, Série B, algum jogo aí. Mas se quiser ficar assistir, fica à vontade. Pode ficar assistir, problema nenhum. Agora é só para as meninas. Diáconos, protejam-me, por favor. Prepare o seu coração. Ah, se eu pudesse ler pensamento. Vamos lá. O vinho sempre acaba. Essa é uma premissa importante para a gente. O vinho sempre acaba. Isso não é um questionamento, é uma afirmação. Eu acho maravilhoso que Jesus... Se eu fosse orientar Jesus faz o seguinte, já na largada ressuscita Lázaro, pá! Já chega causando. Ou quem sabe, lá no tanque de Betesda, um paralítico há 38 anos, você vai lá e plou! Tem um cego, Bartimeu, chato pra caramba, grita, beça. Na entrada, quando tiver multidão, você pá! Já cura o Bartimeu. Mas Jesus começa anônimo. Só os servos entenderam que ele multiplicou o vinho. Ele não queria aparecer. Não causou nada. Mas mudou a história de um casamento lá. E vai mudar a nossa história aqui hoje também.
Porque o vinho sempre acaba. Mas é fundamental que esse convidado esteja na sua festa, no seu casamento. Quando a gente vem para um altar, a gente faz votos, a gente faz festa, um montão de coisa, muita preocupação com o cabelo, com a roupa, com os docinhos, salgadinhos, as lembrancinhas, os brownies, e bem casada. Mas a preocupação central precisa ser: Jesus, não vai dar certo sem você. Não vai dar certo sem você. O vinho vai acabar. E talvez você enxergue agora algumas coisas que você faz, que faz o vinho acabar. A minha pergunta sempre me questiona: por que em casa é mais difícil? Eu nunca entendi exatamente por que em casa é mais difícil. Hipóteses, mas em casa é mais difícil. Talvez porque eu tenha cicatrizes, talvez porque eu tenha gatilhos emocionais que eu trago para o meu casamento, talvez porque no casamento os problemas não são novos, são os mesmos problemas no mesmo lugar, que vão irritando, aborrecendo, cansando, de não aguento mais o mesmo problema. Por incrível que pareça, os problemas não mudam, eles acontecem no mesmo lugar. É isso que quebra a gente. Não é que seja muito grande o problema, é a saturação do mesmo problema no mesmo lugar. E algumas coisas que você espera desse ser humano que está aqui, são coisas que você vai esperar a vida inteira e não vai acontecer. Porque não depende dele fazer um esforço e conseguir mudar. Tem algumas coisas desse ser humano que está aqui, que estão completamente fora do controle dele de conseguir fazer mudança. Aí já é um psiquiatra falando. Não é que ele não queira mudar. Ele quer mudar muita coisa. Eu quero mudar muita coisa. Se eu pudesse pegar a varinha mágica que minha esposa tem para fazer assim, fazer mudança, eu mudaria um montão de coisa em mim. Meu Deus, quanta coisa eu mudaria. E diariamente, sistematicamente, eu peço ao Senhor que faça mudanças no meu coração que eu não consigo fazer. A minha jovem, menina, por favor, senhora de Violeta, para cá, por favor. Aqui é uma área proibida para você agora. É só para mulheres agora. Chegou em ótima hora. Não para a senhora, mas para ele. Porque agora as mulheres vão escutar umas coisinhas. Por que o vinho acaba? Vamos entender isso. Toda festa acaba o vinho. Todo casamento acaba a alegria. Estudando um pouco sobre esse fenômeno, eu vi que há um motivo muito importante, que é a distância entre o que eu espero e o que eu vivo. E quanto mais alta essa distância, maior a frustração. A distância entre o que eu vivo e o que eu espero, ou seja, o que eu tenho, o que eu acho que eu deveria ter, o que eu consigo viver, o que eu deveria viver, gera uma frustração que traz um gosto amargo na minha boca, que é o gosto do vinho que acabou. Mas repare que a expectativa não quer dizer uma coisa que você teria, só que você gostaria de ter. Alguém que você conhece tem, talvez você compare com alguém vendo um Instagram, vendo um Facebook, mas a expectativa que você tem, ela destrói a possibilidade de você viver o que você tem com alegria. Então as expectativas criam na sua cabeça um direito, entre aspas, já que eu espero que seja assim, então tem que ser assim. Porque tanto você espera, parece tão lógico para você, tão natural para você o que você espera, que aquilo que é para você uma expectativa se transforma agora num direito que você foi roubada. Por quem? Por ele, Shrek, o seu ogro favorito. Eu vou entender por que isso. Veja bem, a sua cobrança sobre o Shrek é uma extorsão, como se ele tivesse que dar para você o que você espera, porque você espera. Não é que você dá algo equivalente, não é porque isso aqui é uma coisa razoável, é que na sua cabeça é razoável, na sua cabeça faz sentido, mas só na sua cabeça. As expectativas nascem da experiência da sua família, de origem, e cobram do outro algo que ele não consegue dar.
Por exemplo, se a sua mãe foi uma pessoa extremamente humilhada pelo seu pai, você fala, nunca vou passar por isso, e passa a fazer com o seu marido o que o seu pai fazia com a sua mãe, ou seja, humilhar. Não vai ser humilhada, mas você humilha. Não vai ser constrangido, mas você constrange. Então, quando a gente tem uma história de família machucada, difícil, e quem não tem, a gente tenta salvar isso, mudar isso, mudando para o oposto. Mas o oposto é cara e coroa da mesma moeda. E quando você se percebe, o mesmo padrão de relacionamento tenso, distante, difícil, sem vinho, está acontecendo na sua casa. Na medida que o outro não atende a minha expectativa, eu não consigo me sentir em paz. O oposto de expectativa é o contentamento. Esse é um ponto muito difícil para a gente essa noite. Muito difícil. Algo em você jamais está contente. Algo em você, bota uma vírgula, fala mais. As férias foram legais, mas o passeio foi legal, mas o jantar que você me proporcionou foi legal, mas o presente foi legal, mas o mais é uma partícula de solidão. Tudo que estava antes do mais é desqualificado e o mais justifica a sua amargura. A nossa mente precisa contar uma história para a gente, para explicar por que o outro não merece a minha alegria. E ao tirar a alegria do outro, do seu marido, que é tirar o vinho da sua casa, é jogar fora o vinho que tem na sua casa, você me tira da sua vida o direito de ser uma pessoa leve, alegre. Porque a alegria não é uma coisa automática. Por incrível que pareça, a alegria é uma escolha. Vamos mostrar um pouquinho mais sobre isso. O vinho sempre acaba, em toda relação a alegria acaba. A questão é, problemas com os filhos são a ponta de um iceberg. É como se os filhos fossem um espelho do que acontece com o casal. Consertar os filhos seria como quebrar o espelho. Quebrar o espelho não muda a história. Está em mim o problema. Está dentro do meu relacionamento. A maneira como eu dirijo a minha casa. Por incrível que pareça, o equilíbrio, a alegria, a saúde de um casamento depende muito mais da lucidez, sabedoria de uma mulher do que da capacidade de mudança de um homem. Nós não temos essa possibilidade. Está um pouquinho frio para mim. Alguém podia desligar aqui o ar-condicionado? Você também está com frio, né? Eu senti que você também está com frio. Você sentiu identificado aqui. Por favor, produção. Corta o ar-condicionado. Quem fica com calor, se abane. O contentamento é um desafio pessoal. Muito obrigado. Esse aqui é meu herói favorito aqui. Resolveu minha projeção, meu som. Traz as coisas para mim. Ah, também, desliga também. Já que vai desligar, desliga também. Porque está me dando um gelo aqui na orelha, impressionante. Esse aqui também, ó. A mocinha está congelada ali, ó. Está meio azul até. Muito obrigado. Isso. Então vamos lá. O contentamento é um desafio do indivíduo e não é do casamento. Não é o casal que vai entrar no contentamento. Só tem um caminho que transforma água em vinho. Qual é o caminho que transforma água em vinho? Qual é? Qual é o caminho que transforma água em vinho? Quem? Jesus? Jesus? Saber que é Jesus não quer dizer que você esteja andando com Jesus. Saber que Ele transforma água em vinho não quer dizer que na sua vida a água está se transformando em vinho. Saber que Jesus é o Senhor não quer dizer que você vive no caminho dEle. Saber não significa fazer. Você pode estar na igreja a vida inteira e não ter no seu coração a disposição de seguir Jesus no seu casamento. E ter uma explicação na sua cabeça pela qual
naquele assunto particular, você não vai seguir o que a palavra de Deus diz para você fazer. Vai fazer do seu jeito. E o seu jeito não funciona. O seu jeito não funciona. Eu não quero constranger você, mas a mulher tola destrói sua casa com as próprias mãos. O que é mulher tola? A que faz do seu jeito. E a mulher sábia? É que sabe que não tem sabedoria. Como o Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Mas só vai pedir quem sabe que não tem. Ou seja, só vai pedir sabedoria quem sabe que precisa ser tratado ou tratada. Quem acha que está certo, não pede sabedoria, pede justiça. Justiça no casamento é diante de um juiz. Você vai chegar diante de um juiz para ter justiça e vai separar. A tola destrói com as próprias mãos. E grande parte das mulheres que eu atendi na minha vida inteira queriam justiça, não sabedoria. Falam uma coisa, mas fazem outra. O que a mulher faz para acabar o vinho? E aqui eu vou chamar, podia falar de várias coisas, mas um ponto central é o descontentamento, a falta de contentamento. Eu poderia escolher um outro caminho, mas eu escolhi esse aqui porque ele é mais simples. A falta de contentamento vem de muitas coisas, uma delas é comparações, expectativas, por exemplo, que eu falei agora há pouco. Quando você compara a sua vida, compara o que você deveria ter e não tem, você vai para um lugar de olhar para a sua vida como se ela fosse inadequada, insuficiente, errada. Você olha para a sua vida como se ela tivesse alguma coisa muito grave, porque ela deveria ser diferente. E então, a expectativa sempre está ligada a uma comparação do ideal. E se eu tenho um ideal e não vivo esse ideal, porque ninguém vive um ideal, eu não consigo viver contentamento com aquilo que está na minha volta. A minha volta tem um montão de coisa legal, coisas não tão legais, mas é minha vida. E a falta de contentamento nasce de comparação, mas nasce também quando você tem um coração ingrato. Um coração ingrato, ele envenena o casamento com doses diárias de reclamação. Já acorda cobrando alguma coisa, reclamando de alguma coisa, toma café reclamando de alguma coisa, almoça reclamando de alguma coisa, fecha o dia reclamando de alguma coisa, ou com alguém, ou contra alguém, mas da boca sai um monte de murmuração. E a murmuração, ela amaldiçoa a sua casa. Tem um problema? Resolve. Não fala sobre isso. Acha muito ruim empregada? Manda embora. Fica sozinha na cozinha, arruma sozinha a casa, faxina tudo sozinha. Mas não fica falando que ela não faz como deveria fazer. É muito ruim seu marido? Tá bom, vive sem ele. Dá conta sozinho da sua vida. Mas você ter o seu casamento, a sua casa, a sua vida, e viver constantemente reclamando, você está amaldiçoando a sua casa. E é a mulher tola que destrói com as próprias mãos. Terceiro ponto é idolatria. Idolatria? É idolatria. Por que idolatria? Porque você espera do seu marido uma coisa que só Deus pode te dar. Paz, satisfação, contentamento, alegria na sua alma. O seu marido não é uma lâmpada que você esfrega e tem de 3 desejos seus. É uma pessoa limitada, você sabe disso. Não é um Brastemp, não. Mas lembra que eu falei que casais se merecem? É o marido que você merece, que você escolheu. E se ele hoje é amargo, fechado e chato, grande parte que você não regou o coração dele. Fez dele um diário de reclamações. E espero que ele esteja como? Um príncipe. Você tem um marido que você plantou. Você pode perder, você pode melhorar. Depende de uma coisa, sua escolha. A sábia edifica o seu lar. Vamos lá ver um pouquinho em Coríntios, 1 Coríntios 10,
10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, pois aquele pois que cuida está de pé, vigie, olhe para que não caia. E aqui ele está mencionando o povo no deserto, que murmurando, não chegou na terra prometida. Deus prometeu uma terra, dirigiu o povo, tirou do Egito, mas eles não entraram por conta da murmuração. A murmuração interrompe o caminho da bênção. Por que você acha, então, que você murmura? Aí você vai ver os exemplos da sua vida, da sua avó, sua tia, sua mãe, que ao invés de resolver problemas, não tinham o poder para resolver problemas. Ficavam pelos cantos murmurando, terceirizando para você a mágoa, a raiva, as dores que ela não sabia resolver. E você comprou isso como modelo mental de olhar para a vida vendo o que falta, não o que você tem. E é um lugar duro esse, duro. Porque sempre falta alguma coisa. Paulo fala assim: aprendi a viver contente em qualquer situação. A carta da alegria em Filipenses é escrita onde, pastor? Na prisão. Como é que ele está contente na prisão? Ele está feliz? Não é feliz. É contente. O contentamento é uma certeza que eu estou onde Deus queria que eu estivesse, e deste lugar onde eu estou, minha prisão, eu vou influenciar vários povos, várias igrejas, várias pessoas, porque o meu corpo pode estar preso, mas eu sou livre em Jesus Cristo. A minha condição não me prende, o que me prende é a minha cabeça. Considere isso, as crises que você vive, pode ser uma correção de rota, de caminho, porque o Deus que me corrige com o mesmo amor que Ele me coroa. Deus me corrige com o mesmo amor que Ele me coroa. A sua crise pode não ser um problema, pode ser mudança da sua vida. A crise pode ser uma chance de mudar a rota do seu caminho. Sair dos padrões que a vida inteira você seguiu e prenderam você numa vida menor do que Deus tinha para você. Considere isso. A vida plena não é automática. Uma vida maior, ela é intencional para os homens e para vocês. O contentamento, então, é uma oração. É um posicionamento. Senhor, eu estou onde o Senhor me colocou. O casamento que eu tenho é uma bênção. A limitação desse casamento também é minha limitação. Me ensina a regar o coração da minha família, meus filhos, meu marido, meus netos, com palavras de gratidão, de reconhecimento. Se qualquer um deles, se for, será uma dor profunda na minha alma. Porque uma coisa que me choca a vida inteira é participar de sepultamento. Por estranho que pareça, os maridos morrem antes, na maioria das vezes. Aí lá estou eu, no sepultamento de uma paciente, do marido, está lá a paciente, o marido, e ela fala coisas lindas, chora. Fala coisas lindas. Eu fico pensando, mas ele nunca escutou isso em vida. Esse amor todo não era assim não, ele reclamava o dia inteiro dele. Então ela falando coisa linda para o defunto. Eu fico pensando, nossa, se esse cara escutasse isso antes de morrer, acho que viveria mais. Porque para ele a morte foi um alívio. Essa goteira na cabeça dele todo dia, falando a mesma coisa. Mas quando ele morre, vira um santo, ganha estátua na praça. Por que ele não podia escutar isso antes de morrer? Não tinha isso no coração da esposa? Tinha, mas por que não saía? Porque tinha uma coisa trancando a pauta, a falta de contentamento. A falta de contentamento tranca a pauta do seu amor. Você espera resolver a falta de contentamento para depois dar o amor que tem para dar. Nunca isso acontece. Mentira. Desculpa.
Amor preso é que nem mar morto, ele salga, ele envelhece, vira amargura, vira fantasia. Talvez ele não saiba, mas a mulher também tem fantasia pra caramba. Também tem suas viagens, também tem seus cantinhos secretos que o marido não pode saber. O índice de traição de mulheres e homens é igual, 50%. Sabia disso? Ah, homem trai mais. Não. O índice de traição, a revista Veja pesquisou isso há um tempo atrás, é igual a homens e mulheres. Então vamos lá, vamos pensar numa chave que possa ajudar você a mudar o jogo. Essa chave, eu vou contar uma história, que é uma crônica que eu vi numa revista que eu achei muito interessante, que vai te ajudar a entender essa história. Não corte o bigode do seu gato. Não corte o bigode do seu gato. Essa é uma história real que eu peguei na revista que eu achei muito interessante. Olha, eu vou ler porque está muito pequenininho, por isso precisa chegar para frente. Mas olha só, vou ler para você. Eu nunca tinha tido gatos na vida, mas por insistência da minha filha, adotamos um gatinho. Charmoso, carinhoso, curioso e completamente misterioso para mim. Eu, sem entender nada sobre esse serzinho, não pesquisei, não li, não perguntei. Chegou o dia, saí para buscá-lo, estava com os pelos um pouco bagunçados, o bigode meio torto. Na minha cabeça aquilo era só um detalhe estético, o bigode torto. Ao chegar em casa, peguei a tesoura e tchuf, cortei o bigode dele. É simples assim, poxa, mais bonito, por não saber, por ter boa intenção, mas nenhuma consciência da minha ignorância. No dia seguinte, percebi algo estranho. Ele andava inseguro, batia nos cantos, pulava com hesitação. Muito preocupado, eu levei imediatamente ao veterinário. Foi eu que descobri. O bigode do gato não é estético. É um órgão sensorial. Ajuda no equilíbrio, na noção de espaço, no movimento. Naquele gesto tão inocente, eu tirei algo dele que era essencial. Fiquei mal, me senti culpada. Mas também entendi que essa história era maior do que bigode de um gato. Quantas vezes a vida a gente age com boa intenção, mas sem o conhecimento necessário? Quantas vezes a gente ajeita o que não entende, baseado no que acha bonito ou certo? Às vezes a ignorância, mesmo com boas intenções, pode causar danos profundos. Não por maldade, mas por falta de consciência, de escuta e curiosidade. Desde então, carrego esse aprendizado comigo. Eu não tenho que mudar tudo. Repete comigo. Eu não tenho que mudar tudo. Eu não tenho que mudar tudo. Está difícil falar isso aí, gente? Repete comigo. Eu não tenho que mudar tudo. Às vezes, o que parece pequeno para você é essencial para o equilíbrio do outro. E sim, bigode cresceu de novo, ela viveu plena por 14 anos, me olhando com aquele ar de, esses humanos. E eu aprendi que eu não posso ajeitar o outro usando a minha lógica e a minha estética. O que parece simples para você, o bigode torto do seu gato, quando você corta a liberdade dele ser o que ele é, ele sai cambaleando, confuso, com a sua identidade afetada, com a sua autoestima afetada, e inseguro. Olha que carinho, hein? Que carinho, que coisa linda isso, gente. E bem se não conhece essa água também, né? Vai que é uma aguinha simpática. Vamos terminar com isso aqui. Disse-lhe o Senhor, seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muitos te colocarei. Entra na alegria, no gosto do Senhor. Aqui, para mim, é a principal chave para você levar aqui essa noite. Essa parábola você conhece bem. Jesus conta essa parábola em que tinham 3 empregados de um senhor. Está em Mateus, também em Lucas, diferente. Mas vou falar de Mateus, que fala sobre o talento, e o Lucas fala sobre as cidades, as minas e as cidades. Mas ele tinha 3 empregados. Deu 5 talentos, pataca de ouro para um, 2 para outro e 1 para o outro. Esse terceiro, que ganhou um só, ele vai com medo, inseguro, honesto que ele era, muito honesto que ele era, ele coloca um lenço e enterra num lugar escondido para quando o Senhor voltasse, entregar o talento. Isso daí vem a expressão enterrar talentos.
Ele entrega, e quando o Senhor volta, ele entrega limpinho, arrumadinho, sem faltar 1 grama de ouro. Que pessoa honesta, que pessoa do bem. Ele fala, o Senhor é um Senhor que quer colher onde não plantou, cobra demais da gente, então está aqui o seu dinheiro de volta. Eu não peguei 1 grama de ouro. E a resposta do Senhor, nesse caso, é uma resposta duríssima. Ele fala, tira desse aqui e dá para o outro que tem 5, que agora vendeu, negociou e ganhou mais 5. Mas já tem muito esse. Quem muito tem, muito será dado. Quem não tem, até o pouco que tem será tirado. E fala sobre mentalidade. E um ponto fundamental aqui é ser fiel no pouco. Eu quero chamar sua atenção para isso. O que você tem é pouco. Sempre é pouco. O que você tem, aos seus olhos, não é o bastante. Mas deixa eu fazer um olharzinho histórico. Vamos olhar um trecho aqui de 1 Reis, onde Elias está num tempo de seca, e ele chega numa viúva e pergunta a ela, o que você tem aqui? Mas ela respondeu, estou certo comigo, Senhor, seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para reparar essa última refeição, depois meu filho e eu morreremos. Ele manda preparar um bolo para ele, ou seja, para servir ao Senhor primeiro, com pouco que tem. O que aconteceu com essa mulher? Sua casa foi abençoada, com farinha, com azeite. Ela prosperou na crise e teve uma experiência com Deus, quando ela colocou o pouco que ela tinha diante de Deus. Não muito tempo depois, Eliseu, discípulo de Elias, tem algo paralelo quando a esposa de um dos profetas, o profeta morreu, que participava do ministério de Eliseu, e ele chega, o que eu posso fazer por você? O que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? Ela diz, tua serva não tem nada. Peraí, como não tem nada? Se ela tem uma botija de azeite, ela tem alguma coisa, mas para ela, uma botija de azeite não é nada. Ela tem uma coisa, mas ela olha como se fosse nada. Ele traz a botija de azeite e ele abençoa e vai faltar vasilha para encher de azeite. Em outras palavras, o que você olha sempre é o que te falta. O seu foco, a sua atenção está naquilo que te falta. Isso é neurológico, ninguém escapa disso. Você vê o que falta, o que está errado. Nosso cérebro, ele é desenhado para ver o que falta. Entretanto, eu não sigo só que neurologicamente eu fui desenhado. Eu sou um primata que decido. Primatas não decidem se não tiver consciência. Eu tenho consciência, eu decido. Eu decido que Deus que me chamou, que me escolheu, que me salvou, Ele não precisa do que eu não tenho para me abençoar. Ele me abençoa com aquilo que eu já tenho. Seja os 5 pães e 2 peixes, seja a história de Paulo, o seu naufrágio, e o pessoal vai se agarrar nos restos do navio, seja Neemias que vai fazer a reconstrução de Israel, do muro de Jerusalém, a partir dos restos do muro. Não importa o resto que você tem, esse resto, para Deus, é muito mais que o suficiente. Então, onde está seu casamento hoje? Onde é que está o seu resto hoje? Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Olha para o que você tem e abençoa. Essa é chamada lei 80-20. Gosto dessa lei. Eu falei para os homens 10-90, aqui 80-20. A lei 80-20 é, você já tem 80% do que você precisa para ser completamente feliz. Só falta 20%. Se você for olhar bem, você tem muita coisa para ser feliz. Muita coisa. Muita gente à sua volta. Nem todo mundo é tão legal, mas a gente à sua volta. Uma cidade bacana, uma cidade segura. Um lugar abençoado, um café maravilhoso aqui. Uma igreja abençoada, pessoas legais. Você tem muita coisa boa. Você tem um pão de queijo, tem lugar nenhum, pelo amor de Deus. Um pão de queijo no Rio parece um chiclete. Você tem um montão de coisa bacana. Você tem uma broa de milho que eu comi hoje na casa da dona Léa. Pelo amor de Deus, pastor, que broa foi aquela? Aquilo ali, rapaz, a gente quase peca aquele negócio ali, aquela broazinha de milho com um pouquinho de requeijão. Hein? Foi forte aquilo, hein? Tereza, quem é Tereza? Deixa Deus te usar, Tereza. Abençoa a tua filha com essa mão de anjo. Mas você tem muita coisa para ser feliz. 80%. Você não tem tudo. Falta 20%. Concorda comigo, menina? Falta 20%. A questão é, não estrague os seus 80%
enquanto busca os seus 20%. Não estrague o que você já tem, buscando o que você ainda não tem. Porque se você conquistar os 20%, estragando seus 80%, você não vai ter 100%. Você perdeu no caminho. Então, o meu chamado aqui é, eu preciso olhar para os meus 80% e encontrar nos meus 80% o contentamento. Deus pode me dar mais ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu já tenho hoje é tudo que eu preciso para o meu próximo estágio de vida. Eu já tenho hoje tudo que eu preciso para a próxima etapa da minha vida. Eu não posso cair na armadilha de ser feliz depois de conquistar os 20%. Porque isso não vai acontecer. Eu não posso cair na armadilha de ser feliz depois que ele mudar. Isso não vai acontecer. E aqui eu quero trazer para você uma reflexão. Você não pode terceirizar a sua felicidade. Ninguém pode trazer para você essa felicidade. A culpa, entre aspas, da sua infelicidade não é o Shrek. É a sua incapacidade de ser grata pelo que você tem. A vida inteira. Isso não vem do seu casamento, é antes do seu casamento. Essa conta não é do seu marido, essa conta é sua. Vou passar para você um vídeo que está em inglês, mas tem legenda, que é um vídeo de um sepultamento nos Estados Unidos. Quando morre a pessoa lá, não enterra no dia seguinte, enterra um mês depois. É uma tradição americana de as pessoas terem tempo de chegar, no tempo que era da carruagem, né? Da charrete, chegar de longe para sepultamento. E aí tem uma foto da pessoa que morreu, aí sempre falam coisas dessa pessoa, um grande amigo, pastor, vem falar da pessoa, homenagem à pessoa, e depois, para tristeza da viúva ou do viúvo, vai todo mundo para casa da pessoa, come para caramba, deixa tudo sujo lá e vai embora. Se fosse no Brasil, minha esposa estava lá ajudando a lavar a louça, certamente. Então, esse vídeo fala dessa história de uma pessoa que estava falando do seu marido que morreu. Eu achei muito interessante esse vídeo porque ela conta algumas coisas bem diferentes. Eu vou botar o microfone pertinho para você ler, para você escutar, mas eu acho que vai dar para ler ali em cima. I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear-end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Or you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember. The little
that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Eu achei muito sensível essa expressão, lindamente imperfeitos. Existe uma armadilha da vida perfeita. E por incrível que pareça, eu caí nessa armadilha. Quando eu conheci a Ana, eu estava começando a faculdade de medicina, e a minha vida era muito diferente do que é hoje. Eu buscava entender um pouco mais a vida e a morte, experiências após a morte. Eu estudava pessoas que morreram e voltaram e tinham relatos, uma experiência de quase morte. E eu entendia que existia alguma coisa maior. E na igreja católica eu frequentava, aquilo não me dizia nada. E eu comecei então a buscar em outras religiões, estive no espiritismo, fui estudar caminhos esotéricos, fui estudar outras religiões, fui buscar respostas para aquilo que para mim era claro, que existia alguma coisa maior. Conheci a Ana no encontro de jovens com Cristo, uma coisa completamente improvável, eu estar lá com ela. Foi um monte de coincidência, aconteceu, que só podia ser Deus. E quando a gente se casou, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu já era um médico, já tinha até uma certa fama, porque desde muito cedo eu fui para os Estados Unidos, fiz uma formação lá, voltei meio famosinho, dava certo no meu consultório, Ana nutricionista, bem formada, já trabalhando também. A gente se gostava muito, embora a gente fosse muito diferente, nosso temperamento, nosso jeito de pensar muito diferente, certamente a gente se amava muito. E aquela sensação incrível de que ia dar certo, ia funcionar. E eu, já ajudando casais, desde muito novo, trabalhando com casais no consultório, vivendo uma experiência de sucesso precoce, fazia uma formação, uma especialização, e essa especialização me tomava muito tempo, muito tempo. Tinha que estudar, preparar para fazer uma parte escrita, depois teria uma parte de uma tese, depois uma parte de uma defesa oral, e poucas pessoas passavam nessa prova, que era em São Paulo. E logo no começo do nosso casamento, eu me dediquei, meu consultório, dediquei a dar o melhor, dediquei para ganhar esse título. E claro, que eu tinha que tirar o tempo de algum lugar. Tirei de onde? Do casamento. E para a Ana, tempo é um fator fundamental de amor. Não tem amor sem tempo. Para mim, fundamental é ser um provedor da minha casa. A minha referência não é um homem presente. Eu vi meu pai quartas e domingo. O resto estava trabalhando, no plantão, correndo atrás, uma vida bem dura que a gente teve quando eu era criança. E a Ana se sentia cada vez mais abandonada e reclamava mais ainda. E o pequeno tempo que a gente tinha era gasto com reclamações e brigas. É paradoxal. Sinto falta de você, você é importante, está longe de mim. Mas o tempo que tem, está reclamando e brigando. Então aquilo gerava uma angústia cada vez mais, que não tinha saída. Se eu largasse a minha especialização, todo um tempo a formação jogava fora. Se eu não atendesse, o nosso tempo era conflito, então não tinha saída. Então os conflitos foram aumentando bastante até. E você percebe que o conflito ele vai aumentando quando você começa a falar coisas mais duras um para o outro, mais cruéis. Num dado momento, uma crise que a gente passou, eu decidi ir embora. Eu decidi que não valia mais a pena tentar fazer a Ana feliz. É uma pessoa que nunca estava feliz, nunca estava bom, sempre faltava alguma coisa. E eu queria, meu sonho era ser o herói da Ana, ser o motivo da sua alegria. Mas eu era o depósito de todas as suas queixas. Não tinha nenhuma queixa que não fosse uma queixa sobre mim.
E para mim ficou claro que eu não tinha competência para ser marido e para estar casado. Como a gente não tinha filhos, eu falei, melhor ir embora. Porque eu não posso fazer dessa mulher uma pessoa tão infeliz, tão amarga, tão sem alegria na vida por minha causa. Eu não consigo, não dou conta. E a minha principal motivação de separar foi essa. Eu não consigo ver minha esposa feliz. Sempre falta alguma coisa que eu não consigo entregar. E a gente separou, eu fui embora. Ela achou que eu voltaria uma semana depois. Eu decidi, acabou. E quando eu fecho meu coração, eu tenho uma coisa muito cruel. Eu paro de sentir. Não sinto. Desligo. Desde criança, desligo a emoção. Alguns dos rapazes aqui têm o mesmo problema que eu. Passou tanta dor, tanta humilhação, tanta coisa difícil, que desliga a emoção. Não sente nada. Congela. E nesse tempo, a Ana tentava falar comigo, não queria falar comigo. Não tinha celular, né? Estou falando de 90, isso. 1990. Não tinha celular. Ele mandava cartas, eu rasgava. Ela tentava falar comigo, eu não recebia no meu consultório. E um dia ela chega, cadê seu marido? Meu marido, cadê meu marido? Seu marido morreu, não tem mais seu marido aqui. E eu envolvido com santo daime, espiritismo. E lá os médiuns. Sua mulher foi uma crise de vidas passadas, foi tua sogra em vidas passadas. Hoje está pagando essa conta aí. A tua sogra foi a tua esposa. Eu sempre me dei bem com a minha sogra, né? Falei, faz muito sentido isso, faz muito sentido isso. E a dor e a distância crescendo, eu tinha certeza que não ia voltar. Um dia, Ana mandou uma carta enorme para mim. As cartas eram grandes, mas essa foi a maior de todas. Mal passava embaixo da porta, que é bem alta a porta. Umas 14 páginas. E eu não rasguei essa. Que curioso. Eu sentei lá no consultório, no final do dia, no último paciente. Abri a carta para ler, tocou a música que a gente mais gostava. Barry White. Just the way you are. Ou seja, eu te amo do jeito que você é. E aí eu estava lendo a carta, uma carta bonita. Lá pela página 11, ela falava assim, Zé, eu sinto falta da toalha molhada em cima da cama. Eu sinto falta das migalhas de pão espalhadas pela sala no café da manhã. Eu sinto falta das marcas de talco no seu pezinho 44. Eu botava talco assim debaixo, no pé, na cama, ficava aquela pegada de dinossauro. Deixava a pegada ali. Eu achava bonita aquela pegada. Muita briga para essa pegada. Por causa de toalha molhada. Sinto falta da pia barbuda. Eu fazia barba na pia, batia o barbeador, ficava cheio de barba na pia. Aí ela fala uma coisa que me cortou no meio. Ela falou assim, eu me chamava de Zé, né? Não sei por que me chamava de Zé, porque eu não sou Zé. Zé, a casa está horrivelmente arrumada sem você. Vem bagunçar minha vida. Eu chorei pra caramba. Falei, tudo que eu queria na vida é que essa desgraçada me valorizasse do jeito que eu sou, sem ter que apertar um parafuso para mudar alguma coisa. E eu chorei, mas não voltei não. Falei, acabou, chega, acabou. Chegou tarde demais essa carta. Mas ela passou a frequentar um grupo de oração na casa de uma pessoa. E essa mulher de oração, uma mulher de Deus, num dado momento falou para ela assim, ela chegando, ninguém conhecia ela lá, ninguém sabia o que ela estava passando. Jesus está me dizendo que o seu marido está fora de casa. Ela achou um susto, pessoa fofoqueira, alguém soube aqui, contou fofoca para ela. Jesus está me dizendo que ele vai trazer seu marido de volta. Vocês vão ter uma menina. E vocês vão pregar o evangelho no mundo inteiro. E minha esposa pensou, essa mulher é esquizofrênica, ela fala com Jesus. Só maluco fala com Jesus. E aí, ela achou aquilo muito estranho. E no final a mulher falou para ela assim, ao chegar na sua casa, pega a sua Bíblia. Jesus quer falar com você. Ele vai falar com você.
Ela chegou em casa sozinha. A gente ganhou uma Bíblia de casamento, como fecheclézinho. Nunca abrimos a Bíblia. A gente colocava ali dólar, cheque. Porque eu pensava assim, se der um ladrão não vai roubar a Bíblia, certo? E botava ali, meu cofre era a Bíblia. E ela abriu, aleatoriamente colocou o dedão em 1 Samuel, onde está escrito Cântico de Ana. Dona Ana abriu o Cântico de Ana. E ficou muito impactada, porque a Ana é uma mulher que estava humilhada, porque não tinha filhos, e ela se sentiu humilhada pela separação. E o sacerdote falou para ela que a oração dela foi atendida. E ela, naquele dia, entendeu que Jesus está falando com ela. Entregou seu coração a Jesus. E passou a frequentar essa oração nessa casa, uma oração simples. Experimentando ali uma coisa completamente nova. Um Jesus que conhece a sua dor, que sabe o que está passando e que se importa. Se importa. Passado um tempo, eu estava lá em São Paulo, num descarrego desses aí, que eu fiz alguns descarregos. Você bota um pano na cabeça e botam lá batata, feijão, um montão de legume, pipoca, um montão de comida no chão. Meu Deus, o que é isso? Parecia um cozido. E eu me sentindo aquele paio no meio do cozido, sabe como é que é? Aquela coisa assim esquisita, uma costelinha, não sei o que eu estava ali, não sei o que era ali. E nesse lugar, no meio do centro de Macumba, lá em São Paulo, eu tive um pensamento imperativo: volta para sua casa, seu lugar não é aqui. Não foi uma ideia minha, não foi uma voz, foi um entendimento. E aí fui para o aeroporto, liguei para minha irmã, orelhão nessa época, e Alice, fala com a Ana que eu quero encontrar com ela. E fui do aeroporto direto para o apartamento que a gente morava, eu tinha deixado tudo lá com ela. E quando eu cheguei, ela me recebeu, meu Deus, que cena maravilhosa. Cabelão, linda, toda cheirosa, toda arrumada. Aquele bocão assim, oi. Aquela coisa assim, ó, oi. Uma mini saia. Sabedoria, né? Sabedoria. Eu entrei nervoso, sabia o que falar, sabia o que fazer, onde botar a mão. Fumei uns 4 cigarros, que nessa época eu fumava. E ela não reclamou, porque ela reclamava de eu fumar dentro de casa. Tinha que sair de casa para fumar. Sempre foi um estresse fumar. Cigarro, tá, gente? Não é maconha, essa coisa não. Cigarro. E ele não reclamou de nada. Eu sei que rolou um clima. Abalou o prédio aquele dia, abalou o prédio. E de manhã cedo, eu pensei, vai me cobrar, vai me encher o saco, vai reclamar um montão de coisa. Nada. Café na cama. Pensa um café exponencial. Toda linda, café na cama. Eu falei, meu Deus, eu morri, não estou sabendo. E aí começamos a namorar escondido, porque eu não queria passar para as pessoas que a gente voltou, porque vai que a gente briga de novo e separa de novo, então fica essa coisa meio sem vergonha. A gente ficou namorando escondido. E pouco tempo depois eu falei, eu quero muito ter um filho com você. Eu pedi para ela isso. E aí, pouco tempo depois ela engravidou, a gente ainda ficou mais um tempinho escondido e comunicamos para a família que a gente tinha voltado e eu não estava grávida. E foi uma festa, porque a família da Ana é muito ligada a mim, minha família é muito ligada a Ana. Foi uma grande festa, uma grande alegria. Eu sei que Mariana nasceu, estava com, 2, 3, 4 meses, não sei. Estou pegando um solzinho com ela no jardim, curtindo aquele momento maravilhoso. A gente alugou uma casinha, onde era meu consultório para estar perto do neném. Eu mudei meu consultório para estar perto do neném, mudei minha vida para ficar mais perto da Ana. Eu mudei minha história por causa disso. E ela falou assim, você está chorando por quê, amor? Perguntei para ela. Faz 1 ano que fui na oração e você voltou para casa. Ué, mas você foi na macumba? Não. Uma mulher falou que você ia voltar, que a gente ia ter uma menina. Essa mulher é médium. Traz essa mulher aqui. Quero ver essa médium. E a médium foi lá em casa. Bíbliazinha na mão,
falando, Jesus, Jesus. Tinha um sotaquezinho assim, né? Chegou lá em casa, a Bíblia na mão, falou, Jesus. Falou umas coisas bonitas de Jesus. Cantou uma música horrível. Tinha uma voz horrível. Mas tinha uma palavra doce. E ela falou assim, a vida inteira você procurou Jesus, né? Foi em vários lugares. Ela parecia que me conhecia, essa mulher. Mas hoje, Jesus está aqui na sua sala. E se você quiser entregar o seu coração para Ele, Ele vai conduzir a sua vida para sempre. Eu falei, Jô, tudo que eu quero é Jesus. Tudo que eu procurei foi Jesus. Aqui um parêntese para você que tem amigos espíritas, da Umbanda, místicos. São pessoas procurando Jesus, esperando a oportunidade de conhecer o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Não são pessoas que estão dominadas pelo diabo, não são. São pessoas que o Senhor vai te usar para abençoar e conectar com a verdade que liberta. E aí ela falou, você quer entregar o seu coração? Eu falei, eu quero entregar meu coração para Jesus. Você reconhece que Ele é Deus, que nasceu da mulher, foi crucificado e morreu, e no terceiro dia ressuscitou? Eu falei, reconheço isso. Mas você entende que o único motivo da cruz é o teu pecado? Aquilo foi muito forte para mim. Eu entendi isso, não com a mente, com a alma. Meu coração se encheu de consciência de pecado. E ela colocou a mão na minha cabeça e começou a orar pela minha gravidez, que eu quase morri, pelo meu parto, que eu quase morri, pelas situações que eu passei na infância, de cavalo, que eu quase morri, com cobra, que eu quase morri, com afogamento, com um tiro que eu tomei, que as balas falharam. Ela foi falando da minha vida como se ela estivesse vendo um filme. Eu chorava, Mariana no meu braço aqui, Mariana ficava sempre no meu braço. Eu chorava porque era um choro de gratidão, de amor, porque ela estava descrevendo a minha vida, as coisas duras que eu passei, que eu quase morri em várias situações, mas ela descrevia, e ali eu via assim, Deus estava ali comigo, mesmo que eu não tivesse consciência dEle, Ele me amava mesmo que eu não o amasse, Ele me escolheu antes que eu escolhesse, Ele me chamou antes que eu entendesse alguma coisa, e meu coração foi se enchendo de um amor tão grande, um sentimento de que minha vida não foi um erro. Meus pais não eram casados quando minha mãe engravidou de mim. Minha mãe era desquitada, tinha uma filha. Não tinha um plano de ter um filho no meio daquele momento, não tinham dinheiro para isso, não tinham casa, não moravam juntos. Naturalmente, foi um caos quando eu cheguei. Então, esse sentimento de ser pessoa errada, na hora errada, e ter que provar valor, provar merecer valor, provar que eu tenho algum valor, isso foi uma coisa que a vida inteira estava lá no fundo da minha alma, no meu DNA. E naquele dia, Deus mostrou o meu valor na cruz. E um sentimento de pertencimento maravilhoso aconteceu. E ela falou para mim assim, eu falei, o que eu tenho que fazer agora? Assim, você tem medo de ser enganado pelas pessoas? Amanhã, abre a Bíblia. A mesma que Ana abriu. Abre a Bíblia. O Senhor vai falar com você do seu trono. Eu não entendi muito bem isso. Mas na madrugada do dia seguinte, Mariana acordava muito cedo, eu abri Gênesis capítulo 1. E eu tive um entendimento de Gênesis que eu chorava de amor, de gratidão, de alegria, vendo a criação, vendo a história de Deus, o amor de Deus, o pecado do homem, a promessa de salvação. Ali, já em Gênesis, Jesus se apresentando ali. E o meu coração foi se enchendo de uma certeza de que eu pertenço a Deus. Não quer dizer que depois minha vida não teve dores, dificuldades e crises. Eu já quase me separei dela depois umas 4 ou 5 vezes. Ela umas 12 vezes quase separou de mim. Ela pensa mais separada do que eu. Porque a separação não é a vontade de acabar um casamento, é a vontade de acabar a dor. Por isso que desistir não é uma opção. A dor passa, a verdade fica. Tivemos depois o Daniel, depois o Rodrigo. Passamos crises, dores, dificuldades.
Mas agora eu tinha outra resposta para a minha dor. Eu tinha o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E bastava me ajoelhar, pedir socorro, porque Ele é socorro bem presente na angústia. E a minha vida foi encontrando resposta onde não tinha resposta, encontrando solução onde não tinha solução. Eu queria nessa noite também fazer um convite para, se você não tem no seu coração essa certeza de que Jesus é o seu Salvador, fazer uma oração de abrir a tua alma para que Ele possa entrar e tratar o que você não consegue tratar. Você pode estar a vida inteira na igreja porque alguém te convidou, porque teu pai e tua mãe eram da igreja, e nunca ter entregue o seu coração a Jesus. Você pode estar assistindo de casa agora e pensando, talvez eu precise disso. Eu não tinha ideia que aconteceria comigo quando eu falei, Jesus, eu quero que você seja o Senhor da minha vida. Eu não tinha ideia que isso mudaria na minha vida, que chave mudaria na minha vida. Eu não tinha ideia. E fico pensando, onde eu estaria hoje, não fosse Jesus? Certamente eu não estaria casado, certamente eu não estaria vivo, certamente não teria os filhos que nós temos, certamente eu não estaria aqui com vocês hoje, influenciando a sua vida, para estar mais perto de Jesus. Então meu coração é muito grato a Deus, e a única forma que eu tenho de agradecer é investir minha vida para falar desse Evangelho. Então eu queria convidar você que está aqui, você que está em casa assistindo, a fazer essa oração comigo. Uma oração de entrega, uma oração de confissão. Jesus falou que Ele veio para os doentes, os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes. Nosso tempo está acabando, e é desse lugar que eu quero orar com você. Nosso tempo passa rápido. Ontem você era uma criança, daqui a pouco seus dias terminam. Mas entre a criança e o fim, você é imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por incrível que pareça, Jesus Cristo está em você. Por incrível que pareça, Ele escolheu que você fosse mais semelhança dEle. Vamos entregar o coração para Ele. Jesus, eu quero, junto com meu irmão, com minha irmã aqui, confessar que eu sou um pecador. Confessar a minha limitação. Confessar, Senhor, que eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Vem ser o Senhor da minha vida, o único a quem eu vou colocar minhas orações, petições e gratidões. Vem, Jesus, tomar a minha vida e fazer em mim o que eu não posso fazer. Curar em mim o que eu não posso curar. Mudar em mim o que eu não posso mudar. De maneira muito especial, eu te peço para que essas tuas filhas, nessa noite, encontrem um caminho de contentamento. E os teus filhos um caminho de amor. Que a gente possa experimentar algo novo, Senhor. Não por esforço nosso, mas pelo poder do sangue derramado na sua cruz. É desse lugar que a nossa vida é transformada. O lugar onde o Senhor pagou o preço do nosso pecado. Eu te peço, Jesus, que haja renovo, que haja restauração da alegria, que haja conserto nos casamentos, que haja perdão, como fomos perdoados, aprender a perdoar. Nos ensina uma vida mais leve, nos ensina o teu caminho, Senhor. Faz assim, Jesus. Derrama graça, revelação, cura, libertação. Recebe a oração de quem hoje se entrega pela primeira vez a Ti, Senhor.
Renova o coração daquele que hoje renova essa entrega. Mas que ninguém saia daqui sem levar para a sua vida um toque do céu, da tua graça, do teu amor. Hoje, Senhor, consagramos a Ti a nossa vida, nosso casamento, nossa casa, nossos filhos. Pedimos que o Senhor visite a nossa casa, que nossas gerações, filhos e netos, sejam abençoados, por amor do Teu nome, Senhor. Nos ensina esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa imagem, para mim, ela é muito bonita. É a imagem de Jesus lavando os pés de Pedro, na abadia, na Áustria. É uma escultura barroca. E para mim ela é um dever de casa. Para vocês, casal. Que é um dever de lavar os pés um do outro. Encontre um momento para fazerem esse gesto. Pegar uma bacia, pegar uma água morninha e lavar os pés um do outro. Esse é um gesto de repetir o que Jesus fez. Esvaziar da nossa túnica, da nossa capa e entender que desistir não é uma opção. Que o Senhor abençoe vocês, a casa de vocês, a história de vocês. Vou pedir agora que você encontre o seu marido e possa dar um abraço em silêncio nele. Um minutinho só. Um abraço em silêncio. O marido que também estiver para cá, a esposa, chega pertinho aqui. Ajuda a encontrar aí. Fica abraçadinho em silêncio. Voltar ao início de tudo, encontrar contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero construir. Não perca a oportunidade de abraçar e reconhecer quão bem te faz esse abraço. Quão bem te faz teu coração junto com o coração. O que te impede de chegar de um dia difícil, do trabalho, e dar um abraço desse? O que te impede de manhã você chegar e abraçar e agradecer? Obrigado, Deus, por esse marido maravilhoso, essa esposa maravilhosa, que o Senhor me deu para caminhar junto. Seria muito difícil ir sozinho. Muito difícil. Olha para cá um pouquinho. Amanhã de manhã eu vou falar para a família aqui. Eu queria que você convidasse alguém que você conhece, que você gostaria que estivesse aqui hoje. A igreja vai disponibilizar um vídeo depois para você, mandar para alguém. É uma forma de você abençoar outras vidas. Então esteja em oração para que amanhã o Senhor toque em vidas, em corações. E logo depois do culto, Ana e eu vamos sair para Ipatinga, para o aeroporto. Mas queria agradecer a vocês essa generosidade de receber aqui, especialmente o pastor Carlos Eduardo, que nos abraçou com a sua amada Leca, a sua filha Ana Ju, que estava lá com a gente num lanchinho bem gostoso hoje. É uma grande bênção poder estar aqui com vocês. Eu espero que vocês não tenham nas minhas palavras nenhuma ideia de crítica. Não é uma crítica. Eu estou aqui como um médico, não como um juiz, vendo dores e não erros. Mas o Senhor pode transformar o seu coração e trazer generosidade. Generosidade.
Que a generosidade do Senhor, com que Ele perdoou, abraçou, ungiu, cuidou de vocês, esteja presente na sua casa. E através de você transborde para outras vidas. Deus abençoe vocês.